Oi, queridas, Bianca do Bianca Tarô. Se você ainda não viu o vídeo das energias de agosto para conexão de alma, vejam, tá? Esse mês de agosto vai ser um pouquinho diferente, vão ser menos leituras, e as leituras elas vão ser relacionadas aos trânsitos astrológicos de agosto. E aí a gente já começa com a Lua perto de Saturno no dia 3. Vejam só. Tá? Então, as leituras, essas duas vão estar bem pertas, uma da outra, e as outras um pouquinho mais espaçadas, tá? Hum. Lembrando, né, pessoal? Lembrando, essa leitura é uma leitura geral, é uma leitura coletiva, tá? Ela não traz um aprofundamento sobre o trânsito astrológico em questão. Para isso, você precisa fazer o seu mapa, para isso, você precisa de uma análise desse trânsito em relação ao seu mapa, tá? Se você tem interesse nesse tipo de aprofundamento, me escrevam, tá? Entre em contato. Saturno é o senhor do tempo, tá? Ele fala de responsabilidade, ele fala de propósito, ele fala de estrutura. A Lua fala das emoções, né? Do mundo emocional. Fala da relação com a mãe. Fala de mãe num arquétipo mãe, tá? Não somente a mãe física na matéria dessa existência. Fala também da maneira como você é mãe. Como você materna a si mesmo, os filhos e os seus projetos, tá? É um mês de mudanças, de rupturas e de limpeza, tá, pessoal? A leitura de agosto, ela tinha o Cavaleiro de Copas na jogada, e aqui fica o Rei de Copas de fundo, tá? Então, esse processo, ele pode estar relacionado a um Rei de Copas, no sentido de que esse Rei de Copas está fazendo esse movimento, e você está fazendo esse movimento para que o Rei de Copas entre na sua vida, tá? Me vê aquela música evangélica, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas, tá? É como se essa aproximação da Lua com Saturno fosse isso, tá? Saturno entrando no emocional para mexer com as feridas. E aí eu lembro de... quem falava isso era minha psicóloga na adolescência. Ela falava que, assim, a terapia é como ir lá mexer na ferida, porque você precisa limpar, você precisa colocar o antisséptico, se for o caso, você precisa fazer uma sutura, você precisa de um antibiótico, você precisa tratar aquilo para você cicatrizar. E a cicatriz, ela vai ficar lá, mas ela vai ficar lá fechada, né? Tudo bem que tem cicatriz que dói de vez em quando, dependendo da situação, mas ela tá lá, ela tá fechada, ela não tá mais sangrando, ela não vai inflamar, ela não vai infeccionar, tá? Se você simplesmente cobre uma ferida sem lavar, né, sem colocar um antisséptico, sem olhar como ela tá, aquilo vai apodrecer, né? Eu tô falando isso fisicamente, mas isso vale para as feridas emocionais, tá?
Então, isso que antes era um movimento muito demorado, eu sinto que isso passa a ter uma velocidade, uma intensidade, tá? Assim, para quem já vem fazendo trabalhos, para quem já vem num caminho de autoconhecimento, para quem já faz terapia, para quem já tá olhando para isso há algum tempo, esse movimento acelerado ele pode ser, vai ser intenso para todo mundo, mas vai, ok, do tipo, vamos sobreviver. Para quem nunca olhou, gente, não vai ser muito fácil, não vai ser muito gostosinho, tá? Porque a gente tá falando de Saturno, que tem trânsitos demorados, tá? E a gente tá falando da Lua, que tem trânsitos rápidos. Então, essa aproximação, assim, eu vejo como. É, nossa, é isso, sabe? Então, assim, para quem já tá num processo de cura, ela tá toda de verde aqui. É como que vai ter a capacidade, vai estar tá apto a de repente tirar ali alguma coisa que precise ser removida, tá? Pensando em feridas físicas reais. Se você tem uma ferida e fica lá alguma coisa, né, um caco de vidro, um pedaço de algo, aquilo vai dar problema. Você primeiro precisa tirar, tá? Então, essa aproximação eu vejo como isso. Quase como uma cirurgia, tá? Emocional. Só que assim, se você tá ainda, né? Se tem pessoas ainda presas num 10 de espadas, né? Esse 10 de espadas, ele é horrível. E o que me vem é assim, né? Como quando a pessoa ela sofre uma lesão e você não pode tirar o objeto, porque senão ela vai sangrar até morrer. E muito rápido. Então a pessoa ela é levada com esse objeto para o centro cirúrgico. É, é como isso, tá? Porque aqui ela empunha uma espada, página de espadas. Essa leitura ela tá bem intuitiva, tá, pessoal? Então assim, se você tá caindo aqui por um acaso nesse canal, é, é como eu leio, tá? Então, assim, se você tá. Se tem uma pessoa que ela ainda tá nessa situação, ela não foi fazendo os processos de cura, ela se entregou lá no 10 de espadas. Ah, porque eu fui traído, ah, porque numa vida passada, ah, porque me mataram numa vida passada, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Essa pessoa ela não vai sobreviver a esse trânsito, não, tá? Eu tô falando metaforicamente, tá, pessoal? Num nível emocional, mental, psíquico, tá? Não vai. Aqui a gente pode ter pessoas se desequilibrando, talvez até seriamente, nesse trânsito, tá? Não acho que sejam vocês que estejam aqui ou suas respectivas conexões. Não, não acho, tá? Mas é importante a gente olhar para isso porque a gente está num mundo, né, com outras pessoas em níveis variados de consciência, tá? E aí a gente precisa ter entendimento, até de entender que é um processo justo, tá? É um processo justo. Então, se de repente você cruzar pelo caminho nesses próximos dias com uma pessoa nessa situação, é você ter uma empatia, obviamente, mas também ter um entendimento de que você fez os seus processos e você sabe dos seus processos e que eles não são nem um pouco fáceis, né? As movimentações que a gente faz no sentido de cura
não são fáceis, mas que você fez, de alguma forma você fez. E você escolheu fazer. Você tinha uma permissão, um nível de consciência, mas você também escolheu fazer. E não é todo mundo que escolhe, tá? Não é todo mundo que escolhe. E eu me lembrei agora de uma pessoa que eu atendi, a pessoa. Eu normalmente eu atendo, e a pessoa ela sempre volta, ou ela indica alguém, faz ali, né, uma consulta periodicamente, porque faz sentido, porque as coisas que aparecem na leitura, elas realmente acontecem, enfim. Então, normalmente o feedback é esse. Mas aí teve uma pessoa que eu atendi que a pessoa sumiu. E aí era uma pessoa, inclusive, que morava no lugar que eu morei antes. E de vez em quando eu encontrava com a pessoa faltava querer se esconder, assim, sabe? E é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que tem um nível de consciência, mas que escolheu um outro caminho e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E sem julgamento algum, mas foi uma escolha dela. Então, é, é, é isso, tá, pessoal? E assim, eu tive um insight daquele cesto, que foi, né, aquele formato, né, de cesto que se formou, esqueci o nome do cara. É com B, esqueci, tá? Todo mundo falando na internet sobre isso. Eu vi aquilo como uma grande peneira cósmica. Sabe quando você. É um cesto, como se fosse uma peneira. E aí as pessoas, né, que fizeram o seu trabalho, que estão numa jornada aqui de entendimento né, de algo maior, elas estão sendo ali amparadas por esse cesto. As que não fizeram nada estão simplesmente passando pela peneira, né? E tem algumas ali no meio do caminho, tá? Então, o problema talvez seja realmente essas que estão ali no meio do caminho, que teriam uma condição, um nível de consciência para fazer escolhas diferentes e no sentido de um autoconhecimento e de cura e não fizeram, né? Ou estão num processo de negação, enfim, tá? Foi um insight que eu tive desse trânsito. E agora essa aproximação com a Lua é do tipo, e aí, você, né? E aí, meu filho, minha filha, e aí, tá? E isso tem a ver sim com conexões de alma, porque é chegado o momento de viver esses relacionamentos, tá? Isso pode ter a ver também com a alunação e com o Sol em Câncer, tá? E aí, se a gente pensa, né, Júpiter que saiu agora de Câncer, teve um ano ali, são trânsitos astrológicos que vêm acontecendo muito intensos, pessoal, desde o ano passado, tá? E agora tá meio que chegando um momento desse. E aí, né? E aí? A espiritualidade tá presente nisso, tá? Atuando ativamente, só que ativamente nesse sentido. Você quer fazer um processo de cura? Você quer entrar nesse caminho? Você quer entrar nessa jornada? Você vai ter o amparo. Você não quer? Sinto muito. Então, existe, né, a nossa decisão, a nossa liberdade de escolha, tá? Para quem escolhe, tem esse apoio. Aqui eu vejo uma pessoa que tá pronta, uma pessoa que tá preparada, peito aberto para o que vier. E o que vai vir vai ser o 10 de ouros, tá? O 10 de ouros. Vai vir a ajuda financeira, inclusive, para você que tá nesse caminho. Você que topou essa jornada. Você vai ter amparo, tá? E aí eu lembro, né? Eu vi um meme
esses dias, né, me deixa quieto, que eu tô vivendo aqui esses trânsitos astrológicos. Só que assim, né, pessoal, é o que eu falei aqui no início, né, dia 3 mesmo, cai uma segunda-feira, gente, segunda-feira, né, por exemplo, é o dia que eu saio trabalhar presencial, é o dia que eu, inclusive, que eu saio muito cedo e volto muito tarde. Então, você tá ali, convivendo com outras pessoas, você tá no trânsito, você tá na rua, né? Então, não dá para simplesmente viver esse trânsito astrológico. Mesmo que você escolha o caminho do autoconhecimento, não dá para você passar o dia inteiro meditando uma segunda-feira. Porém, o que aparece aqui é que talvez, dependendo, né, isso não é para todo mundo, mas dependendo do seu grau de consciência e das escolhas que você vem fazendo, é o que você vai ter. Você vai talvez conseguir é, é, estar nesse caminho com mais plenitude, porque você vai ter um retorno financeiro que te permita isso, tá? E talvez ainda em agosto, que essa carta ela saiu, né? É a carta 8, é a força, é o signo de Leão, na luz, a força, né? Só que assim, né, gente? Principalmente se você convive com pessoas e tem, né, uma amizade, tem uma proximidade com pessoas que não estão nessa pegada, eu acredito que assim, né, das mudanças que aconteceram na minha vida nos últimos anos, eu diria que 90% das pessoas que estão mais próximas de mim, ou mais, são pessoas na mesma vibe, tá? Mas existem parentes, existem pessoas que a gente às vezes gosta, ama, considera e que não estão, né? Então, assim, se preparem para isso, para ter esse olhar de que é, é o que é, tá? É o que é. Claro que a gente ajuda, socorre quem precisa, mas não pode tomar um lugar de responsabilidade para si do que não é, tá? É isso, gente. Um grande beijo. É uma leitura bem intensa. Eu até ia gravar mais na sequência e eu acho que eu nem vou. Eu acho que eu vou dar um tempo, tá? É, é isso, gente. Um grande beijo.